Então, bom dia a todos. Eu, inicialmente, cumprimento a excelentíssima senhora senadora Ana Rita, presidenta desta Comissão de Direitos Humanos, em nome de quem, desde já, agradeço o convite e parabenizo pela iniciativa de realização deste importante evento. Cumprimento os demais integrantes desta mesa, a excelentíssimo secretário de Inspeção do Trabalho, doutor Luiz Felipe, excelentíssima doutora Laís Abramo, diretora da OIT, doutora Rosângela Assi, presidente do SINAIT, colega Valdinei Arruda, superintendente regional do trabalho em Mato Grosso, os demais presentes, senhoras e senhores, fiscal do trabalho, doutor Guerra, da Secretaria de Direitos Humanos. Bom, preciso inicialmente destacar e salientar que o Estado brasileiro, nos últimos anos, desde o reconhecimento da existência do trabalho escravo e da estruturação de um plano de erradicação, vem tido grandes avanços em busca dessa meta que é a erradicação do trabalho escravo no Brasil, meta esta que não pode ser relevada, não há outro objetivo senão a erradicação, não se pode transigir com esse objetivo. Mas, não obstante o Estado brasileiro seja ainda devedor do alcance desse objetivo, muito já foi feito, muito já se avançou nesse aspecto, e para o que foi fundamental uma ação articulada das diversas instituições, dos diversos órgãos públicos, das organizações de sociedade civil, enfim, essa integração, essa articulação interinstitucional exerceu um papel fundamental para os êxitos já obtidos. E, nesse sentido, nesse avanço, nesse caminho, muitos foram os instrumentos criados, mas principalmente no que se refere à repressão, instrumentos tanto na área extrajudicial como em âmbito judicial. Mas, como já destacado nas falas anteriores, esses instrumentos dizem respeito às ações de repressão e a desdobramentos dessas ações de repressão, como o instrumento fundamental que é hoje a lista suja, o cadastro de empregadores identificados como exploradores do trabalho escravo. Mas, quando se trata de ações de prevenção, ações de compensação, ações de assistência aos trabalhadores resgatados e aos trabalhadores identificados como vulneráveis, constatamos aí ainda uma lacuna, uma carência de políticas públicas que se destinem a esse objetivo. Temos, é certo, iniciativas importantes, pontuais, no âmbito da sociedade civil organizada, temos o instrumento de seguro-desemprego, como já salientado nas falas anteriores, mas eles são insuficientes para se dar um adequado atendimento dessa população. A necessidade desses instrumentos, dessas ações de prevenção, compensação e assistência pode ser constatada por alguns dados já trazidos pelo Valdinei, a partir do nosso projeto lá desenvolvido em Mato Grosso, mas há um estudo também importante, um perfil dos atores envolvidos na exploração do trabalho escravo, publicado pela OIT no ano de 2011, segundo o qual, naquele grupo estudado naquela pesquisa, 18,3% dos trabalhadores resgatados eram analfabetos, 45% foram identificados como analfabetos funcionais, 85% nunca tinham frequentado nenhum curso de formação profissional e 59,7% já tinham sido submetidos a situações anteriores que, pela sua descrição, poderiam ser caracterizados como trabalho escravo. E desse grupo, apenas 12% tinham sido resgatados em ações anteriores. Que esses dados, essas informações, é claro que é uma amostra específica, mas há outras também, como aquela trazida pelo Valdinei, e o que essas informações permitem concluir? Que as ações... Primeiro, que nós temos aí uma população com diversas carências, uma população com diversas vulnerabilidades que tornam possível o aliciamento e a exploração para a submissão ao trabalho escravo. Nós temos aí carências na área da formação desses indivíduos, carências relacionadas à sua educação, enfim.
Nós temos também uma situação que revela que esses trabalhadores, ainda que resgatados e retirados do trabalho escravo, continuarão vulneráveis a um aliciamento, a uma exploração posterior como trabalho escravo, assim como aqueles que estejam na mesma situação de vulnerabilidade em que se encontravam aqueles resgatados. Então, enfim, isso, e também o fato de que a repressão, as ações de repressão, de fiscalização, por mais aperfeiçoados, por mais que tenha havido avanços, eles ocorreram e venham ocorrendo, elas não serão suficientes por si sós para atender a essa população, para enfrentar esse grave problema que é o da repressão e da erradicação do trabalho escravo. Nesse sentido é que as instituições parceiras, Ministério do Trabalho em Mato Grosso, Superintendência Regional do Trabalho em Mato Grosso e outras instituições, diante dessa necessidade, dessa premência, dessa carência, dessa lacuna percebida, passaram a desenvolver ações quase que com um ânimo emergencial. Era preciso fazer diferente, era preciso desenvolver outras iniciativas além daquelas consagradas já em nosso sistema, no que se refere agora não mais apenas à repressão, mas também à prevenção e ao atendimento a essa população vulnerável e à população resgatada do trabalho escravo. Assim é que passou a ser desenvolvido esse projeto, Ação Integrada, em parceria, cuja coordenação participam o Ministério do Trabalho em Mato Grosso, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Superintendência Regional do Trabalho em Mato Grosso e outras instituições parceiras fundamentais para a sua execução, com as suas nuances, com diversas peculiaridades que já foram aqui trazidas e muito bem explanadas pelo Valdinei, no que se refere a como ele vem sendo desenvolvido em seus detalhes executivos. Eu queria salientar, em relação ao projeto, esse desenvolvimento, que, até o momento, o financiamento, os recursos necessários para as ações do projeto decorrem de indenizações por danos morais coletivos e multas por descumprimento de obrigações obtidas pelo Ministério Público do Trabalho. Não existe ainda uma política pública estruturada para o atendimento desse projeto, de ações como desenvolvidas no projeto, e até o momento nós temos esse financiamento a partir dessas multas e indenizações. Nós temos aí, desde o início de sua execução, aproximadamente R$1.400.000 revertidos para o projeto, sendo que 434 trabalhadores foram atendidos, o que dá aí uma mais do que adequada e suficiente, considerando a importância das ações e o resgate da cidadania, uma razão aí de cerca de R$3.000 dispendidos por cada trabalhador atendido que teve a sua cidadania resgatada, que teve a sua dignidade protegida, por vezes evitando uma situação de exploração e submissão ao trabalho escravo. Na linha dessa questão das indenizações por danos morais coletivos, é importante chamar a atenção para esse instrumento. Essas indenizações são devidas sempre que ocorre a violação a valores fundamentais da coletividade, como, por exemplo, na exploração do trabalho escravo, e são postuladas pelo Ministério Público do Trabalho, inclusive nessas situações de exploração do trabalho escravo, e, por vezes, infelizmente, acabam sendo a única compensação, a única punição sentida pelo empregador adequada à gravidade da lesão, como no caso da exploração do trabalho escravo. Eu digo infelizmente porque o trabalho escravo é crime, né? Como o trabalho escravo é crime. E ainda são raros, escassos os casos de punição por esse crime, condenações criminais e prisões por essa prática. E essa escassez se dá, às vezes, por alguns entendimentos que, de certa maneira, naturalizam essa exploração, que, enfim, consideram que a reprodução, em se tratando de condições de vida paupérrimas, a reprodução dessas condições de vida em condições de trabalho, de exploração, seriam válidas, esquecendo-se de que as condições de vida daqueles que exploram o trabalho escravo nada têm de paupérrimas, ao contrário, há lucros, como salientado pela doutora Laís Abramo, há lucros exponenciais a partir dessa exploração do trabalho escravo. Então, nós temos, em alguns casos, nem sempre, a obtenção de valores compatíveis com a gravidade da lesão,
mas, em muitos casos, algumas condenações chegando-se a patamar, como no caso citado, uma indenização já fixada pelo Tribunal Superior do Trabalho, no valor de R$ 5 milhões. Então, nós temos, a partir dessa experiência desenvolvida no projeto, o início de um círculo, enfim, virtuoso, a violação a direitos difusos e coletivos dos trabalhadores, ensejando a atuação do Ministério Público do Trabalho, que vem a obter multas e indenizações por danos morais coletivos, que são revertidos em prol de uma ação integrada para resgate da cidadania do trabalhador explorado na condição de escravo. É claro que nós identificamos na execução do projeto diversas carências e necessidades que, em caso de sua replicação, devem ser consideradas. Primeiro, e buscamos adaptar dia a dia e no esforço que é a execução desse projeto, suprir essas carências. Primeiro, é preciso que ele seja, tanto quanto possível, implementado como política pública, com recursos contínuos e específicos para o seu atendimento. É preciso também que haja, para o atendimento dessa população com diversas carências, com diversas vulnerabilidades, uma educação para a cidadania, uma educação para a formação desse indivíduo que vem de um histórico bastante traumático de submissão ao trabalho degradante, ao trabalho escravo, enfim, e que deve ser atendido por um eixo pedagógico específico, atento àquela carência, àquela necessidade, considerando o fato de ser uma educação para adultos, enfim, e a necessidade de se ter uma formação para recuperar aquele cidadão. Deve haver uma acolhida com profissionais de psicologia, assistência social e, tanto quanto possível, deve ser observada eventual peculiaridade que diga respeito à necessidade de atender indivíduos que têm uma relação de histórico com o trabalho no campo, para haver também alternativas nessa área para que aquele indivíduo possa exercer a sua atividade profissional, econômica, de acordo com o seu perfil individual. O Ministério Público do Trabalho, observando a importância dessa iniciativa em Mato Grosso, já há alguns anos aprovou, como um projeto nacional, as atividades de fomento de iniciativas como essa, como a do projeto Ação Integrada, e vem nas diversas regiões observadas, primeiro, a peculiaridade de cada local e a importância de sua execução através do fomento das parcerias interinstitucionais. Então, vem sendo buscado, na linha do que vem sendo feito nesse evento, o fomento dessas iniciativas que, por exemplo, no Estado do Rio de Janeiro, já houve a visita da equipe do projeto Ação Integrada, e isso vem sendo discutido e fomentado, tendo como objetivo final exatamente a implementação dessas iniciativas e a sua transformação em políticas públicas de atendimento dessa população. Bem, o Ministério Público do Trabalho ele vai estar sempre presente quando se tratar, sempre que possível, vai estar participando e fomentando esse debate que considera fundamental para que possamos obter finalmente a erradicação do trabalho escravo, para que aqueles que são submetidos a condições de vida degradantes, sendo ou não em razão de sua origem de vida, condições de vida em pobreza extrema, para que para que não haja mais ninguém sendo no seu local de trabalho colocado em alojamentos, em locais para moradia, para permanência, em locais que não se sabe se são para a vida ou para a morte, em locais que não se sabe se são casas, abrigos, alojamentos ou covas. Essa é a iniciativa do Ministério do Trabalho, que está, mais uma vez, parabenizando pela iniciativa dessa audiência, do SINAT, do Ministério do Trabalho e Emprego, e colocando-se sempre à disposição em tudo que dizer respeito ao desenvolvimento desse projeto Ação Integrada.